Shalom, shalom, boa noite para vocês. E para você que está curioso, eu vou começar já falando isso. Tem 1.400 vídeos para você ver aqui nesse canal de ensino. São podcasts ao vivo, devocional, temas de todos os assuntos que você possa imaginar. Então, agora mais um vídeo para o canal com o nosso podcast. Boa noite, Pastor Jonas. Boa noite. Quero afirmar que só erra o caminho do céu se quiser. Não é? Verdade, verdade. É verdade. Não é por falta de informação, né? É verdade. Boa noite, Pastor Vinícius. Muito boa noite a todos. Para não perder o hábito, né? Vamos curtindo aí a programação. Quem está chegando, já acompanhando a gente pontualmente, clica aí no joinha, compartilha com a sua família. Pode clicar agora, né? Já começa clicando, porque espera para o final, vai entrando na programação. Graças a Deus a programação é sempre interessante e você se esquece. Então já clica aí no joinha, compartilha com as pessoas que você sabe que gostam desse material. Se inscreva no canal se você não fez isso até hoje. E a gente vê sempre uma discrepância grande entre o número de pessoas que assistem a programação e o número de quem clica no joinha e que está inscrito. Então, se inscreve, não custa nada. E você ajuda demais o canal a atingir outras pessoas, porque o YouTube entende que a programação é relevante. E ele mesmo passa a sugerir para outras pessoas que buscam lá, assunto tal, joga para o canal da pastora Nayara Pedrini e certamente, como ela disse, pelo volume de coisas, de material que tem criado, certamente algo vai interessar. E se você quer mergulhar mais fundo, aí sim, teologicamente falando, se torne membro, clica aí em tornar-se membro, que você vai poder ter acesso a um cardápio de opções. Você escolhe aquele que se enquadra melhor no teu perfil e aí você vai mergulhar mais fundo. Material vasto para que você possa estar sempre sendo atualizado, tá? Não é algo engessado, não. Todo mês tem coisa nova. A pastora é incansável no trabalho, grava muito. Ela e o nosso Aquino. Quem viu o podcast número 100 conheceu o Aquino. Então volta lá, já sugestão. Entra no 100. Verdade. Quer conhecer o Aquino, vai lá. Perguntas e respostas. Quer conhecer o Aquino, que sentou aqui atrás da gente aqui. Essa bênção que nos ajuda tanto aqui em tudo que é feito. Então, hoje o nosso tema, pastora... Previsões do fim do mundo. Olha. É os assuntos que a gente gosta, né? Mas a gente não vai prever nada não, né? Não, a gente não vai ter tem isso não. Aqui, não. Mas olha, nem a não precisa, ser a de Jesus. Nem precisa sair nenhuma previsão de nós. Os cientistas estão dando essa informação. Tem nada de mistério mais. O mundo está próximo, sim, de se acabar. Agora, quando vai ser, nós não sabemos. Mas nós não vamos dar o dia, o mês e a hora, não, né? Nunca. Mas o que eu quero dizer é que esse assunto, assim, você viu já o brilho no rosto dos três. Assim, ou eu vou brincar igual aquele programa de televisão que eu falo isso com ela fica vermelha, que é a pastora, ela não gosta de nada que é sensacionalista. Não. Aí eu brinco com ela, um dia eu vou parar no podcast e vou falar, hoje eu vou falar, fica aí até o final, hoje eu vou falar, e no final eu não falo nada. Né? Igual os programas aí de televisão, vou falar, segura aí que eu vou falar, mas não vou falar não. E eu fico com raiva, e quando faz isso comigo eu paro de ver, e também não gosto de... Mas isso tem no YouTube também. Tem, tem uns e outros aí que botam aquela chamada, né, aquele título, a pessoa fica lá, você clica, não tem nada a ver. E eu não gosto também de nada que assim... É o sensacionalismo do que a pessoa quer ouvir, mas não é a verdade. Então, se você gosta dessa linha, você está no canal errado. A gente só gosta realmente do que está escrito aqui. E não queremos atrair você através do sensacionalismo, nós queremos atrair a sua atenção para Cristo. Amém. Bom, falar de previsão é falar de erros. Porque tudo aquilo que você que não é aquilo que Jesus mandou, porque Jesus não mandou ninguém fazer previsão. Quando ele quis falar sobre esse assunto, a gente já pode até começar falando de Jesus antes de falar dos erros, né? Porque a gente vai falar dos erros das previsões. Mas vamos abrir em Mateus capítulo 24, e aí Jesus vai falar se é para fazer previsão ou não. É claro que a gente gosta de... Por que o homem gosta de previsão? Porque a gente gosta de ter o controle sobre todas as coisas, mas é ele que tem o controle. Mateus 24, a partir do versículo 23, ele diz o seguinte, 22,
Estou aqui no 22. Talvez a tradução do Vinícius, eu estou com a NVI, mas vamos lá, achei. Se então, olha o que está escrito no versículo 23. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali ele está dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A primeira coisa que Jesus está tratando aqui, ele vai falar ainda em Mateus 24, para a gente não marcar, não dar previsão. Eu vou já ler, versículo 16. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem, vou ser bem clara, bem enfática, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, Jesus ele foi bem claro, ele falou, ó, cuidado com as previsões, ele está aqui, ele está acolá, ele vai voltar dia tal, ano tal. Cuidado com isso. Esse primeiro assunto, ele não está falando só de falso profeta, ele está falando de falsa previsão também. Ele falou, cuidado, se disser ele está ali. Ele está ali é porque ele voltou ou está para voltar. Se ele está ali, se ele está acolá, não escute isso. Escute o meu roteiro, escute a minha previsão. Atente para aquilo, tenha de concreto aquilo que eu deixei escrito. Não vai atrás de data, de hora. Uma coisa que eu vou falar de algumas, nós vamos falar aqui, mas uma coisa que eu fico assim, por exemplo, sensacionalismo ou previsão errada. Eu lembro como, pouquíssimo tempo atrás, duas previsões enganosas. Uma, janeiro vai ter um reset, e vai isso e vai aquilo. Não aconteceu. E aí? Ficaram o ano inteiro dizendo que cuidado, cuidado, em janeiro. Ninguém está no controle de nada. Outra coisa, durante a pandemia, pessoas desesperadas, como estava todo mundo trancado em casa, viralizava fácil áudios de terror, né? E um que viralizou, mas com força, foi um que dizia assim que ia ter 3 dias de escuridade, tipo, o áudio foi lançado 2 semanas antes de quando aconteceria isso. E que ninguém podia, já estava todo mundo trancado em casa, mas que ninguém podia sair mesmo, nem para fazer o que podia fazer naquela época, porque ia ter morte, ia ter destruição, era o fim do mundo, porque a pandemia já trouxe essa sensação de que era o fim do fim, e ainda veio essa previsão. Era um áudio bem sensacionalista. Todo mundo que me mandou o áudio, eu gravei um, e que eu mandava para todo mundo que me mandava o áudio. Fora que no meu Instagram eu ficava avisando de manhã, de tarde, não vai acontecer, não vai acontecer. Aí, qual era a minha certeza? Eu falava, gente, se acontecer, fica tranquilo. Eu tenho certeza que não vai acontecer. Se acontecer, então eu não leio mais a Bíblia, porque não está no contexto, não está no roteiro de Deus. O roteiro de Deus é que vai ter escuridão, que vai ter um descontrole total na grande tribulação. Ainda não é a grande tribulação. Então está fora. Essa previsão, essa profecia é de alguém que queria ou botar o terror ou queria fama. Porque não era o momento para acontecer. Eu sei, eu tenho conta, não, eu estou lendo a Bíblia, estou lendo Joel, eu estou lendo Apocalipse, e eu estou vendo que escuridão, o sol escurecer, tudo isso vai acontecer na grande tribulação, e a gente não está na grande tribulação. Então, eu estou falando de 2 bem recentes, mas deixa eu falar de algumas para a gente poder conversar. Gente, tem 4 folhas aqui. Você acha que eu vou falar as 4? Não, eu só grifei as mais importantes. Isso é pesquisa, né? São as previsões de Nostradamus. Eu acho que eu tenho uma mais antiga que a primeira da senhora, hein? Acho que tem. Eu acho que eu tenho uma que a primeira que a senhora. São 4 folhas aqui, né? Uma do ano 66. Eu achei. Exatamente. Os essênios, Porque é um lugar que a gente foi, né? A gente foi em Qumran, né?
E Qumran tem toda essa história falando sobre... Para quem não sabe, peraí, vamos voltar, volta, né? Para quem não sabe, nós estamos falando dos essênios, e os essênios eram um grupo que morava em Israel e eles se achavam mais santos. É porque eles ficaram tão chocados com a corrupção em Jerusalém, eles estavam certos em quererem se separar. Mas cuidado com toda posição radical que você toma na tua vida. Porque eles se separaram tanto, foram morar no deserto, e eles se chamavam povo da luz, e todo mundo, não eram alguns, todo mundo, todo o resto que não estivesse ali, era o povo das trevas. E eles diziam que o mundo ia acabar. E por isso eles se separaram para ficar muito santo. E então os essênios anunciaram realmente essa batalha final que aconteceria no ano 66, antes do ano 70, né? Ano 66 a 70. Que justamente por conta dessa situação de Roma, da dominação romana, que é o que a gente tanto fala, que alguns esperavam quando na vinda de Cristo. Ele não veio para criar guerra, né? Ele veio para anunciar um evangelho. E os essênios estavam ali naquele local, no deserto, fazendo cópias, né? Fazendo cópias, o mais fidedigna possível, escondendo dentro de cavernas ali naquela região de Qumran, que é a região do Mar Morto ali, né? A região de deserto. E aqui a gente até convida vocês a um dia estarem lá. A pastora Nara tem uma caravana todo ano, pelo menos uma vez ao ano, que vai a Israel e é imperdível, tá? Você vai muito do que a gente fala aqui, né, pastora? Verdade. A gente vive e caminha por lá. Então esse é uma dos primeiros momentos que eu vi aqui, que culmina no ano 70, né, com aquele terremoto, aquela coisa toda que aconteceu ali na região de Jerusalém, mas que era a grande expectativa deles já por conta dessa separação, de que a hora que isso acontecesse, teria que acontecer a vinda do Messias tão esperado, que aí sim viria como leão, como alguém que viria para separar e para trazer de novo paz, tirar Roma de sobre Israel. Então, depois disso, tem 1666, é claro que por causa do número 666, como o 666 é tido como o número da besta, os europeus temiam que o ano fosse o ano do Apocalipse, o medo aumentou, depois do grande incêndio de Londres, que foi encarado como sinal da ira de Deus. A peste negra também acharam que era o fim do mundo, também a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Você sabe o que mais me impressiona nisso tudo? É a questão do grau de informações que você tinha naquela época e a que você tem hoje. Com certeza. Ponto 1. Ponto 2. Os grandes livros proféticos, como Daniel, estava selado, ninguém compreendia. Apocalipse, idem, e outros livros proféticos também. Então, eu não entendo como essas pessoas se antecipavam no entendimento de que estava próximo ao fim do mundo. Entendeu? Tinha um pouco acesso também à palavra. Não é o caso dos essênios, que eles tinham muito acesso à palavra. Mas é aquilo, toda grande tragédia, é como eu disse, a pandemia... Alguns encararam assim. Era só olhar para o dilúvio. O dilúvio não foi o fim do mundo, foi o fim de uma geração. Uma era, né? Uma ira, né? Um julgamento, um juízo de Deus. Exato, mas tinha tudo para acabar com o planeta. Entendeu? Geralmente as viradas de milênios, né? Isso. São características. Eu peguei aqui, ó, quer ver? Do ano porque 999. eu não vou ler todos, claro. Então eu coloquei aqui, ó. O 1600 também, as viradas, né? 1600, que o mundo acabaria até... Quem que acreditava? Martinho Lutero. Em 1843, um fazendeiro, ele colocou várias... William Miller, ele depois, diante de estudo, concluiu que a destruição seria 21 de março de 1843. Depois passou para 1844, e aí, como o mundo não acabou, seus seguidores se desfizeram dos seus bens, porque todo mundo acreditou nele. E aí, depois tem em 2008, não vou ficar, eu vou pegar o que trouxe grande tragédia, tá? Porque se a gente ficar, aí tem aquela expressão de 2000 não passará, quando as pessoas temiam, né? Por isso que você falou a grande virada, as viradas, né? Aconteceu no ano 999, os primeiros cristãos, eu estava vendo, porque a confusão em relação ao reino milenar.
Sim. Eles entendiam, na virada desse milênio, do ano 999 para o 1000, Jesus volta para reinar por 1000 anos. Como o pastor Jonas falou, muita coisa estava selada ainda. Então eles começavam a ter uma interpretação meramente literal e falavam, vai chegar a 1000 anos e aí Cristo vem para reinar por 1000 anos. Mas havia essa expressão que falavam, de 2000 não passará. Exatamente. Né? E aí cai... O que acontece com esses erros? A gente cai em descrédito como cristão. Aí todo mundo não quer... Nostradamus também... Eu estou falando, mas a gente cai, mas cai em descrédito. Mas não importa. Se é cristão falando, aí a gente cai em descrédito. Os outros não caem em descrédito. O cristão cai em descrédito. E aí, aqui, por exemplo, deixa eu ver a coisa que trouxe tragédia. Isso que eu anotei aqui. Ó. Aí são as tragédias por causa de previsão. Em 1954, a Irmandade dos Sete Raios avisava que o mundo seria destruído por uma enchente. O mais conhecido, 1969, Charles Manson, né, que previu uma guerra racial apocalíptica, e aí ele ordenou 2 assassinatos, vocês sabem disso. Você sabe que aqui em 26 de março de 97, Marshall Applewhite, líder da seita Heaven's Gate, disse que uma nave espacial viajava, eu até vi o documentário disso, esse foi famoso. Viajava atrás do cometa Hale-Bopp e que a NASA ocultava essa informação do grande público. Por isso, gente, cuidado com essas coisas, sabe? Como é que a gente chama de... não é o sensacionalismo, seitas, né? Essas seitas. Cuidado com seita e cuidado com radicalismos, né? Ou com a teoria da conspiração. Cuidado, gente. Aí, colocou a culpa na NASA aqui com uma coisa que tem nada a ver, né? A teoria da conspiração, que a NASA estava ocultando. O Marshall, ele dizia que a NASA ocultava essa informação do grande público. E aí, é claro que os seguidores dele deram cabo da própria vida. Quanto prejuízo, quanta perda, até mesmo em nível de fé. Porque muitas pessoas ficaram decepcionadas. Puxa, ele disse, eu acreditei. E aqueles que se desfizeram dos bens? Algumas pessoas falam para mim assim, dá tempo, porque a gente fala tanto, né? Aqui no podcast, eu falei no início, ó, o olhinho dos 3, o rosto brilhando, porque o assunto é a volta de Cristo. Nós amamos a volta de Cristo, sabemos que Cristo em breve voltará, mas aí me perguntam, dá tempo de casar? Dá tempo? Eu estudo, eu trabalho. Gente, faça tudo. Se casar hoje, dá. Faça tudo. Ele está brincando, tá? Mas faça tudo. Faça tudo, estude, trabalhe. O dia e a hora só Jesus sabe. E ele deixa isso muito claro para a gente. Ele deixou para falar isso ali no Monte das Oliveiras, quando ele já ia sair dali. Daí ele já ia para a última ceia e depois ele já ia entregar a sua vida. É um dos últimos avisos. Ele falou, cuidado com o engano, cuidado com aquele que dá dia e hora, cuidado com aquele que diz que sabe, porque nem os anjos sabem. Aí ele usa uma figura que quem conhece cultura judaica sabe, eu já expliquei várias vezes, mas não custa para aquele que está ouvindo pela primeira vez. Antes da gente ler um texto que eu vou pedir para o Jonas já ir abrindo em Jeremias e o Caminho Nova, hein? E o Vinícius em Mateus 16. 18. E enquanto isso, eu queria falar para você que tratar desse assunto é muito sério, porque nós acreditamos na iminência da volta de Cristo. Aí eu estava falando da cultura judaica. Jesus usou uma expressão que nem como que assim o filho não sabe se Deus é onisciente? Ele é filho de Deus e ele é onisciente. Então, como que ele não sabe? Mas ele usou uma expressão que para o seu público, os judeus, eles entenderam. Era falando de casamento. Então, eu já expliquei, mas não custa explicar em 2 minutos. O casamento judaico, ele era, no tempo de Jesus, ele era dessa forma, era casamento arranjado, e ainda os ultra-ortodoxos ainda usam essa forma de casar.
E era um casamento em que o noivado já é de grande seriedade, sem possibilidade de rompimento, a não ser por um caso gravíssimo, e se rompesse, teria que fazer como José com Maria, que ele teve vontade de fazer isso e o anjo impediu de dar a carta de divórcio. Eles eram noivos. Então, o noivo, quando o noivado acontecia, o noivo ia para a casa do pai e ele preparava morada. Está vendo que Jesus usou essas expressões todas? E, enquanto ele estava preparando, havia uma ansiedade. Apaixonado, ele queria logo acabar a casa. O pai, com experiência, maduro, sabendo o que é necessário para uma casa, ele que tinha a palavra final. Ele ia dizer, tudo bem, filho, a casa literalmente está pronta, agora você pode buscar a sua noiva. Foi essa a expressão, porque é claro que Jesus, ele sentiu todos os nossos problemas. Como ele disse, eu conheço todas as tentações, sofrimentos, porque eu passei. Então, ele sabe, ele tem uma urgência muito grande de buscar a noiva de Cristo. Então, ele tem essa ansiedade boa de encontro com a noiva. E a palavra final é do Pai. Por isso que ele usou essa expressão, só para aguçar mesmo a curiosidade, para eles lembrarem de como que é o casamento judaico. E aí, tá bom, nós não sabemos o dia e a hora, mas Jesus disse para a gente entender sinais e estação. Por isso que eu pedi essas duas passagens. Jeremias 8. 8:7 diz, até a cegonha, isso. A rola, a andorinha e o tordo sabem exatamente quando devem voar para outras terras por causa do inverno. Também sabem a época de voltar, mas o meu povo não respeita as leis do Senhor. Agora eu prefiro. Outra linguagem, outra tradução. Essa é uma tradução muito boa para a gente ler, mas precisamos ter a versão formal para a gente não perder nada. Jeremias 8:7, tem como você ler na RA? Eu estava vendo Mateus aqui. Mas deixa marcado, Mateus. Vamos lá. Eu uso a expressão juízo. Meu povo não conhece o juízo de Deus. Jeremias 8:7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O juízo. Então, eu prefiro, porque ele está chamando a atenção que animais, aves migratórias, ele fala de aves migratórias, sabem quando é o tempo de mudar. Então, ele está falando da gente. Ele está falando que nós deveríamos entender quando é o tempo da gente sair da terra, quando é o tempo de Cristo voltar. Nós estamos falando de mudanças, nós estamos falando de migração. E ele está falando, as aves, quem deu o instinto às aves? Deus. As aves que são irracionais e se movem por instinto, percebem quando é a hora. O meu povo, que não é irracional, o meu povo que é racional, que é a imagem e semelhança, que tem a mim, e que tem a palavra. E principalmente que tem o Espírito Santo. E que tem o Espírito Santo para ajudar e a revelar. Eles não se movimentam no mover profético. Em que tempo que eu estou vivendo? O mover profético dos discípulos era um cumprimento extraordinário. Era Cristo nascer, viver, ter o seu ministério, morrer e ressuscitar. Já era cumprimento profético demais, eles estavam querendo que Cristo voltasse também na geração deles. Estavam querendo tudo, né? Os discípulos. Mas eles, pelo menos, eles não perderam o mover profético da geração deles, que era entender que Cristo era o Messias. Glória a Deus que eles entenderam isso. E o mover profético dessa nossa geração é entender que Cristo vai voltar. Será que a gente está respondendo com tanta acuidade quanto os discípulos responderam? Porque eles não falharam. Plantaram muita dúvida. Vocês acham que eles não tinham um amigo, não tinham familiares que falavam, você é doido de deixar tudo? Você tem certeza que ele é o Messias? Você tem certeza que você está perdendo dinheiro? Você pode perder a tua família? A gente nunca para pensar nos comentários que eles tiveram que vencer. Né? E eles venceram. Agora, muita gente, eu vejo aqui nas redes sociais, que muitas pessoas ficam com vergonha de dizer que acredita que Cristo vai voltar, porque a hora que falam, uns ridicularizam, outros dizem, não, isso não vai acontecer, sempre foi dito que aconteceria. Não tenha medo de ser ridicularizado. Noé não teve medo,
de ser ridicularizado. Ló foi ridicularizado também pelos futuros genros dele. Então, todo mundo que fala, é tão extraordinário um cumprimento profético, que a gente vai ser ridicularizado. Não tenha vergonha de você dizer, eu tenho fé, eu tenho certeza. Não é só fé, eu tenho certeza que Cristo vai voltar. Só não põe dia e hora, tá bom? E esse tempo é necessário, né? Até para que haja essa depuração toda. Muita coisa tem que se cumprir e precisava de tempo. O mundo evoluiu de uma maneira que para pior, mas fez com que as coisas pudessem acontecer. E a gente hoje, esse ser ridicularizado, como a senhora falou, também está previsto na palavra. E aqueles que são humilhados pelo meu nome ou no meu nome, aqueles que morrem no meu nome, como a gente vê, a gente teve recente, né, um caso de um missionário, a gente não sabe exatamente a causa, mas certamente algo relacionado à sua atividade de missão. Então, assim, pelo nome, por ser uma bandeira, por elevar a bandeira do nome de Jesus, por anunciar o evangelho, e certamente algo que está íncito a isso, que é dizer, olha, o tempo está acabando. Porque faz parte, o tempo está acabando. Seja o tempo da nossa própria vida, seja o tempo até a volta do Senhor. O tempo está acabando. E a cada dia mais. E ser ridicularizado ou condenado ou até morto por causa disso é honra. É verdade. No nosso caso, é honra. Ele diz isso, né? Mas a senhora falou de Mateus 16. Isso. Qual é o texto? Então, antes de falar de Mateus 16, Jesus falou, né, nós lemos em Mateus 24, de que ele falou, cuidado para vocês não serem enganados. E como que a gente não é enganado? Nós não somos enganados. Eu estava conversando em casa com o Jonas e ele tem algo para falar sobre isso, que nós não somos enganados porque Jesus deixou um roteiro para a gente. Ele deixou uma linha para a gente. Ele disse, olha, vai acontecer isso e depois aquilo. Então, o isso e aquilo, por exemplo, vou dar um exemplo bem pequenininho. Ele falou assim, olha, vai ter o grande avivamento em Joel. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Está escrito em Joel, é Jesus, porque Jesus é a palavra. Está escrito que eu vou derramar o meu grande espírito. Não mude a ordem. Está escrito o grande tempo de restituição e grande avivamento. Primeiro, Joel 2 começa com arrependimento, depois vem o grande avivamento, aí sim vem Joel 3, que é a batalha. Aí já fala da grande tribulação. Então, não tem como mudar. Jesus deixou um roteiro. Mateus 24 é um roteiro. Ele deixou ali, olha, vem o princípio das dores, depois vem a grande tribulação, e depois vem a minha volta. Então, ele deixou um roteiro em Mateus capítulo 24. E o Jonas queria também falar sobre esse roteiro. Eu entendo que... Porque o roteiro começou no Antigo Testamento. Começou no Antigo Testamento, quando o povo estava na Babilônia, né? Levado em cativeiro, e Deus deu uma visão para Daniel de 70 semanas, e eram, na verdade, 70 semanas de anos, 490 anos, e ele começa a falar em Daniel 11. E eu vou ler para você esse trecho, porque é muito bonito e vale a pena você, se você quiser acompanhar. Estando eu ainda falando, a partir do versículo 20, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem ou arcanjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das duas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santidade, a santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Olha como é que ele dá um cronograma incrível para Daniel. Aí isso vai ser mais explicado. Continuando. Sabe e entende, desde a saída da ordem, isso na Babilônia, para restaurar e para edificar Jerusalém. Depois, até o Messias, o príncipe, haverá então 7 semanas até a ordem para restaurar Jerusalém.
haverá 7 semanas. E para a vinda do Messias, 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será então morto o Messias. Olha que coisa mais que interessante, né? Primeiro, o povo é liberto da Babilônia, volta para Jerusalém, reedifica Jerusalém. Vai ser um tempo difícil, ou tempos difíceis para Jerusalém, né? Quem conhece a história sabe de todas as coisas que aconteceram nesse período, mas havia uma trajetória, foi traçada uma trajetória para que todos soubessem, olha, o Messias vai vir, mas depois de 69 semanas de anos, que é o que está relatado aqui. E eu fico maravilhado porque hoje você pega a síntese desse tempo e você entende com muita facilidade, mas para eles que tinham que aguardar, assim como os nossos irmãos da igreja primitiva que esperavam a volta do Messias, aí já não era mais esse Messias, porque esse relatado aqui em Daniel já tinha vindo, aquele que tiraria o pecado de sobre as costas do povo de Deus, né? Que livraria o homem do pecado, nós também. Então, tem um roteiro para o Velho Testamento até a vinda do Messias, aquele que tira o pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, do mundo. Aí vem o novo roteiro, que é agora, ele está subindo, mas ele deixa um novo roteiro com a gente. Porque é uma nova profecia se cumprir. Sim, agora vem o roteiro para o Novo Testamento, para a nova presença de Deus aqui na Terra conosco, né? E também o que a gente está fazendo aqui com você agora é te mostrando esse roteiro, é te dando sinais de que foram anunciados e que a gente está vendo. A Nara falou em Mateus 24. Verdade, Mateus 24 é o roteiro, a síntese do roteiro. Ali está tudo relatado. E quando ele fala em figueira, ele está falando em Israel. É importante que você tenha o conhecimento disso. Figueira é o símbolo de Israel. Gente, Israel se cumpriu no ano 70, aquele momento em que Jesus, chorando, falava com os discípulos que não ficaria pedra sobre pedra e que seria destruído todo Israel e o povo seria levado em cativeiro. Cativeiro não, disperso. Isso aconteceu no ano 70. Do ano 70 até 1948, os judeus estiveram fora da sua terra. Voltaram em 1948, né? Coisa linda que aconteceu. Mas Israel só se tornou, a figueira só ficou completa em 1967, na Guerra dos 6 Dias, quando Israel vence essa batalha e reanexa, né, Jerusalém, que não estava debaixo do governo da Jordânia. Israel fica completo, ou seja, a figueira agora vai brotar, ela começa a brotar. Aí ele diz, desta geração não passará sem que todas as coisas se cumpram. E aí então começa a esmiuçar esses detalhes desta geração. Aí ele fala das guerras, fala das pragas, e quando ele fala das guerras, ele está falando das grandes guerras, está falando dos conflitos. Quando ele fala de pragas, ele está falando de algumas pragas que já vivemos, mas que viveremos agora com mais intensidade, porque quanto mais se aproxima o dia, mais cumprimentos proféticos terão. Então tem muita coisinha pela frente que está acontecendo hoje em dia que comprovam que Mateus 24 está certíssimo. Porque as pessoas, aquelas previsões que eu li e que foram frustradas, o que a gente vê? É que tinha um evento isolado. Tinha a peste negra, enfermidade. Estava anunciado que é uma grande enfermidade. Sim, mas o que Jesus está falando, o roteiro que ele deixou para a gente em Mateus 24, é tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. Porque tem que juntar não só o roteiro de Mateus 24 com Daniel, quando ele fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. A ciência não tinha se multiplicado na época dos discípulos. Não estava multiplicado nenhuma dessas datas aqui que eu dei para vocês. Só as mais recentes aqui, mas não nessa velocidade. Pensa em o que aconteceu nesses últimos 10 anos, culminando com a inteligência artificial, e eu não estou falando, a inteligência artificial não é um caso isolado. Eu estou falando que é mais um boom na multiplicação. Grande acontecimento. Sim, mas não é o único. Gigante acontecimento. É muita coisa acontecendo. Agora, a gente saiu com muita velocidade de uma internet de escada para hoje com um satélite. Então, em qualquer lugar do mundo, em qualquer deserto, eu tenho comunicação. Então, isso sim é uma ciência multiplicada. Meu Deus, o mundo hoje está preparado, gente. Hoje nós temos computador
o computador certo para que haja um governo único mundial, para haver controle completo da humanidade. Já existem as moedas virtuais já aí funcionando. Tudo certo. A questão do telefone celular, que a gente consegue ver ao mesmo tempo, em qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo, simultaneamente, um fato que está acontecendo em qualquer canto do planeta, que também era necessário que fosse possível para que tudo se cumprisse. A velocidade de locomoção, de ir de um ponto até outro, né, para que o falso profeta, para que o anticristo possa estar transitando entre nações e tal. Imagina, naquele tempo, uma viagem durava meses. Sim. Quando chegava lá, já mudou tudo, já não era mais nada aquilo que falou. Hoje não. Ou quando uma carta chegava. Uma carta chegava. Né? Por isso Jesus curava, de onde ele estivesse. Pois é. Então, assim, hoje, dentro da nossa visão, ainda que limitada, está tudo aí. Então, quando a gente fala de avião, a gente está... Aí algumas pessoas falam, vocês falam de pandemia, mas hoje é claro, se uma pessoa que está com um vírus, ela pega um avião no mesmo dia, pronto, aí é global, já espalhou. Mas peraí, isso é que Jesus anunciou. Não importa que agora é por causa dessa velocidade ou por causa dessa comunicação com o avião e tudo. Ele disse que as enfermidades, tudo seria global. Todos os anúncios dele é porque tudo vai acontecer de forma global. E o cenário está pronto. Agora, quando isso vai acontecer, pega o roteiro, Mateus 24, pega Daniel, pega Zacarias, pega Joel. Não tem como dissociar tudo isso sem ter Joel capítulo 2, capítulo 3. E veja este roteiro, por isso que é tão importante. Você não precisa ser um profundo conhecedor de escatologia, não precisa ser um doutor, você só precisa conhecer as profecias e entender a ordem. Aí você não vai ser enganado. Jesus é que está te avisando, cuidado com o engano. Ele diz, teve um momento, que é esse Mateus 16, que eu pedi para o Vinícius ler, ele está falando, olha, não foque em dia e hora, mas em estação, em entender, observar e entender. E olha como é que ele fala com estudiosos da palavra. Desde o verso 1, né? Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Exato. Então, quando a gente olha, vamos juntar alguns sinais, né? Está falando, observe a palavra. Fala aí de novo, observe. Vocês observam. Sabeis, haverá tempestade, sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu. Aproximando os fariseus. É porque ele fala, vocês observam, na minha tradução aqui, eles observam o céu. Vocês observam o céu e entendem que se ele está vermelho de manhã ou se ele está vermelho de noite, é porque... Aqui diz só, chegada à tarde dizeis. Se dizeis é porque observou. Mas eles dizem por quê? Porque eles observam o céu. Na minha tradução está, eles observam o céu. Então, se eles observam, eles olham o céu. Quando eu morava em Recife, ia comprar peixe fresco, e ali os pescadores diziam assim para mim, vai chover. E para mim não ia chover, não tinha uma nuvem no céu. Tinha lá longe, mas aí eu falava, depois da terceira vez que me fizeram essa observação, eu falei assim, desculpa, como é que você sabe, né? E não era o tempo que a gente tinha, eu estou falando de isso há quase 40 anos atrás. Então, a gente não tinha no celular o infotempo, não tinha nada disso. E aí eu falei assim, e aí como é que vocês sabem, né? Eu quero aprender com vocês. Eu falei, olha, quando ali no horizonte tem nuvem, certeza que vai chover. Eu falei, que legal. Aí eu já comecei a tirar onda, né? Quando o povo lá de São Paulo, porque eu sou de São Paulo, gente, ia me visitar, a minha mãe, meu pai, hoje vai chover. Hoje à tarde vai chover. Como? Aí eu agora eu aprendi com o pescador, agora eu sei quando é que vai chover. Então, se a gente, é isso que Jesus falou, vocês aprendem que por observação vocês conseguem saber e entender algumas coisas com antecedência.
Eles estão falando, ó, vocês entendem que vai fazer bom dia ou vai chover por antecedência. Então, entendam o tempo da vinda do Filho do Homem, com antecedência. Entendendo como? Através das profecias. Nós não... E ele fala tantas vezes para a gente não ser enganado, e você é fácil... Quando você não sabe, você é facilmente enganado. Por exemplo, se eu perguntar assim, se eu perguntar para o Jonas, eu estou no meio da rua, e eu falo para ele assim, aonde é a próxima? Eu não o conheço. Então, eu falo assim, aonde que fica a padaria? E ele não tem, faz de conta que ele quer me enganar, porque ele não tem caráter. Aí ele diz assim, a primeira à esquerda. E aí é porque ele quer que tenha uma emboscada. Na verdade, ele é um ladrão, ele quer me roubar. Aí eu vou acreditar nele, porque eu não estudei o local aonde eu vou, eu não sei que não tem padaria à esquerda, que ali à esquerda é um lugar perigoso. Então eu vou. É igual quando a gente pega o Waze e vai para zona de risco. Zona de risco, sem a gente saber. A gente só entra porque a gente não sabe. Mas se você tem aqui a Bíblia, e quando uma pessoa aparece e diz, ó, é dia tal, hora tal, não, você não vai se deixar ser enganado. Por isso que eu tinha tanta certeza em falar para todo mundo que chegou com aquele negócio de em 3 dias vai ter 3 dias de escuridão e vai ser agora, está acabando o mundo, não sei o quê. Eu falei, não, eu tenho certeza que não. E aí eu fiquei tão segura que eu falei assim, vou deixar registrado aqui, deixei no meu perfil, deixei em todos os lugares, não vai acontecer, porque eu tinha certeza, porque o meu manual é a palavra, a minha certeza e verdade é Cristo. E Cristo ele deixou tudo para a gente não ser enganado nesse tempo de tanto engano, de tanta pregação vazia, de tanta crise de óleo. Eu sempre uso essa expressão, crise de óleo. Para mim, crise de óleo é crise de unção. É Mateus capítulo 25, as 10 virgens, 5 estavam com crise de unção, crise de óleo. E eu digo para você que a Igreja de Cristo, para mim, tem faltado unção. Não estou generalizando, estou falando que eu olho e contemplo que as pessoas precisam de mais técnicas de como fazer a igreja crescer, de como pregar bem, de como fazer uma pregação que vai dar certo, aquela fórmula. Aí fica todo mundo pregando do mesmo jeito, todo mundo falando os mesmos tipos de expressão, vício de linguagem, porque deu certo. Isso, para mim, é crise de óleo. Eu preciso saber qual é a fórmula para dar certo. A fórmula é buscar a Deus em intimidade e conhecer a palavra. Essa é a fórmula para você ter unção e para dar certo. Mas aí, o que acontece? Jesus disse, os últimos dias vai ter muito engano. E o engano é esse. Palavras intelectualizadas, humanizadas. E nós precisamos de palavras celestiais, arrependimento, santidade. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. Cristo está voltando. Tá ou não está? A gente não sabe o dia nem a hora. Não sei o dia. Mas discernir os sinais faz parte, né? E a gente tendo esse vasto material que está na palavra, que qualquer um hoje pode acessar, você buscando boas fontes, e o canal da pastora tem bastante coisa, e existem outros pastores, outras pessoas que estudam a palavra, que tem um bom norte para você. Então, a história tem um final feliz. Vai acontecer, está próximo de acontecer. Se alguém for dizer para você hoje o dia, a hora, já corre dele imediatamente, porque é impossível te dizer o dia e a hora. A palavra diz que é impossível dizer o dia e a hora, mas os sinais estão aí, os sinais estão na mesa. Discirna. Falamos aqui sobre formas de comunicação. Então, no seu espírito, receba essa comunicação no seu espírito. Há coisas que não serão ditas a você com palavras, serão ditas a você em espírito. Por isso que é importante, quando a pastora fala nessa crise de óleo, né, você está com o seu óleo em dia, né, com a sua unção em dia, com a sua busca pelo Espírito Santo em dia, nutrindo o Espírito Santo dentro de você a cada dia e todo dia, alimentando o seu espírito todos os dias, para que, neste momento em que o mundo diz para você que você está louco, você vai ter a convicção e a tranquilidade de entender que não, que você simplesmente está se apegando, se prendendo a este manual. E este manual diz a você que está chegando a hora.
e que está tudo muito próximo. Todas as condições. Pastor Jonas leu o livro de Daniel, falou acerca do livro de Daniel, e o livro de Daniel é belíssimo em relação a isso. Tem coisas que Apocalipse você não entende se você não voltar no livro de Daniel. Fica solto. E aí dá essa interpretação, como aliás, a gente falou. Jesus mesmo, né, manda voltar para o livro de Daniel. Em Mateus 24, ele fala, né, quem lê entenda. Quando ele fala quem lê entenda, se referindo à interrupção do sacrifício no templo, ele está se referindo a Daniel, capítulo 9. Então, quer dizer, ele mesmo manda a gente ler Daniel. Ele deixou ali. Quem lê, entenda. Em outras palavras, o roteiro foi apresentado. Foi. Né? Exatamente. Falta estudiosos, faltam pessoas. Nós temos algumas poucas pessoas no mundo que realmente se dedicam, como você, Naira, como a gente aqui, como outros poucos no mundo se dedicam a entender, a buscar a revelação de Deus a respeito da estação, vamos dizer assim. Né? O próprio Senhor Jesus disse que dia e hora ninguém, a não ser o Pai, saberia. Mas as estações... né, dariam para nós entendermos. Então, nós entendemos que estamos dentro da estação. Estamos nos dias finais. Agora, quantos são, nós não sabemos. Agora, uma coisa interessante, né? As pessoas querem ouvir sobre isso? Eu não sei por que não. Mas não, por que porque, não? por exemplo, eu que ando pelas igrejas pregando, raramente uma igreja fala assim para mim, fala sobre a volta de Cristo. Fala sobre a volta de Cristo. Fale sobre os últimos dias. A maior chamada é mais sempre ou emoções ou avivamento. Então, não há um interesse da igreja. Então, por que não pedem? Porque vê que não tem interesse. E por que não tem interesse? Porque está tão agarrado a esse mundo que não quer, né, nem ouvir. E não quer. Mas, gente, não é assim, se eu ouvir, isso não é agradável. Mas te prepara. Lucas capítulo 21, acabei de abrir aqui, justamente porque isso te estabiliza até emocionalmente. Primeiro, você não vai cair em enganos. Isso vai te estabilizar emocionalmente. Segundo, você não vai cair também em armadilhas de sensacionalismo e de falsos profetas. E nem de teoria da conspiração. Isso tudo, olha, vai estar te livrando de várias coisas ruins. Terceiro, quarto, já estou no quarto. Você vai estar cada dia mais conectado, vai receber cada dia mais a revelação de Deus. Quer dizer, você só tem benefícios em falar nesse assunto, mas as pessoas não querem porque têm medo e não entendem que não tem razão para ter medo. Isso te fortalece, isso te livra do engano. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 21, no versículo 25, faz parte do roteiro de Jesus. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Quando ele fala de sinais no sol, na lua e nas estrelas, é claro que vai ser na grande tribulação, só que agora nós já estamos vivendo. Já estamos, o sol, toda hora tem Forbes, CNN, mostrando fotos que o sol está estranho, o sol está com explosões diferentes. Nunca ouvimos tanto nas reportagens mencionarem que meteoritos estão direcionados e podem... Toda semana podem se chocar com a Terra. Hoje eu tinha uma matéria sobre distanciamento da Lua da Terra também, né? Que ela está se distanciando mais, ou seja, o tempo que ela vai levar para fazer a volta vai aumentando a cada vez. Então, assim, são mudanças. Ciência, né? Ciência. Falando ciência. E aí, então, aqui fala, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. Isso está falando do céu. Agora, olha, Jesus é fantástico, né? Aí ele fala, agora, na terra... As nações, quando ele fala as nações estarão em angústia e perplexidade, ele está falando o quê? De algo global. Ele está falando que, hoje, quando a gente olha, o Dr. Augusto Cury, ele fala que a humanidade ela adoeceu rápido e coletivamente. Hoje, os distúrbios psíquicos, eles são muito frequentes. É o mal do século. A depressão é o mal do século, a ansiedade é o mal do século, o burnout é o mal do século. Eu não estou falando de patologia, eu estou falando de distúrbio e que faz parte, às vezes, do dia a dia da maior parte das pessoas. Hoje, as crianças estão ansiosas e entrando em crise de ansiedade, que é o pior. A gente está vendo depressão infantil. E isso
parece que fugiu do controle. As emoções estão tremendamente fragilizadas. As pessoas estão cada dia mais violentas. A gente vê pelos comentários nas redes sociais. Parece que, como se esconde por detrás de um perfil, fica com mais coragem ainda. Então, as pessoas estão sem respeito, elas estão violentas, isso tudo é fragilidade emocional, isso é distúrbio, gente. Isso é uma deformação, porque a partir do momento que eu não consigo respeitar o meu próximo, isso é uma deformação gravíssima no caráter e nas emoções das pessoas. Então, aqui está falando de que o mundo vai estar perplexo e angustiado por causa do bramido das ondas do mar. É um fato, que vai ser os grandes tsunamis que vão acontecer. E não vai ser um tsunami isolado, como foi de 2011 no Japão e outros. Aqui tá, o final vai ser marcado por grandes descontroles e tudo ao mesmo tempo. Mas hoje eu já vejo as nações em perplexidade e angústia por outros motivos, não pelo tsunami, mas por causa da economia, por causa da política, por causa dos problemas familiares, outros entrando em pânico, vai acabar a água, vai acabar o alimento, vai acabar... Então, cada um com a sua própria perplexidade. E aí Jesus ele diz o seguinte, os homens, versículo 26, eu estou falando de Lucas 21, os homens desmaiarão de terror. Ainda estamos falando, as fobias, gente. As fobias é o que mais acontece hoje. As pessoas estão com cárcere mental e com várias fobias dominando. Então, os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Isso aqui é notícia de mídia. Parece que foi colocada, a frase de Jesus foi colocada no Twitter. É isso. Olha que está. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E aí ele continua falando de distúrbios e de desordem celestial. Mas olha o que, para finalizar Lucas 21, olha o que ele diz no versículo 34. Tenha cuidado. Não fique sobrecarregado o coração de vocês. Aí ele está falando de pecado, que é a libertinagem, bebedeira, e com a ansiedade. Aí Jesus está falando do problema que hoje é o mal do século, a ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Aí ele fala, fique atento. É igualzinho o tempo de Noé, né? A gente vê, a palavra fala isso, mas essa descrição de Lucas 21, 34, a parte final aqui, você vê, quando ele fala todos os pecados, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. E ele fala dos pecados. Então você vê o povo, o mundo está vivendo desvairadamente. Se pecava, pecando com mais intensidade. Exato. Aquilo que fazia, fazendo de maneira mais descompromissada. Né? Se distratava o próximo, distratando sem dó nem piedade. E hoje a gente vê as pessoas, a senhora deu exemplo da forma como as pessoas têm se relacionado dentro das redes sociais. Acusando, distratando. Você vê isso não só no campo, que a gente vive, né, no campo evangélico, mas isso você vê no campo da política, no campo da música, das artes, as pessoas agredindo, distratando, não respeitando a opinião do próximo. Se você não fala algo que está de acordo com a sua própria cartilha ou com o seu próprio juízo, você é ávido em apontar o dedo e distratar aquela pessoa, julgar, xingar de uma maneira como nunca foi vista, de forma assim... irresponsável, né? E hoje com a visibilidade que tem as redes sociais, todo mundo vê. É lógico que isso já deveria acontecer, mas hoje, diante de uma publicidade que a rede social dá, as pessoas não têm nem a preocupação em expor o seu próprio nome, o seu perfil, quando aponta o dedo e quando agride alguém. Então é isso. Essa é o maior ponto que a gente tem que ter, né? Porque o maior problema não é o que vai acontecer e alguns têm medo, é acontecer sem que você esteja acautelado. Sim. Se você estiver preparado, acautelado, aguardando, na expectativa você sabe o que vai acontecer, talvez você sofra com aquilo, porque eu creio que todos sofrerão de alguma maneira, mas você não está sendo pego de surpresa. A pior coisa é ser pego de surpresa, sem estar acautelado, sem estar preparado. Eu dou um exemplo bem simplesinho. Eu nasci com a saúde muito fragilizada
e eu tinha uma alergia que era algo assim que assustava tudo e a todos. Eu fui internada várias vezes e no inverno eu tinha assim, se você tirasse, não é porque tinha mofo não, se você tirasse a roupa que ficou guardada durante o inverno todo para usar, isso ia desencadear uma alergia absurda em mim, respiratória muito profunda. Então a minha mãe, você falou preparada, a minha mãe, sabendo quando o inverno estava chegando lá em São Paulo, ela pegava, eu lembro disso, ela pegava roupa de inverno de 5 filhos, hein? Pegava de todos e punha no sol. Ela punha todo dia de manhã os travesseiros no sol, por causa da minha alergia, e também ela colocava toda a roupa de inverno. Quando começou a esfriar, lá ia minha mãe, tirava tudo e punha no sol. E isso, ela estava preparada para enfrentar o inverno com uma Naira sem crises de alergia. Então, trazendo isso para a vida espiritual, é isso que Jesus quer, que você esteja preparado para que, quando os dias difíceis chegarem, você, primeiro, não seja enganado e esteja firme e forte na fé, sabendo que Cristo vem não para te destruir, mas Ele vem para te buscar, para te levar, para te poupar, para te guardar. Amém. Não deixe, então, de, no finalzinho, curtir, compartilhar. Se você ainda não clicou no joinha aí até agora, clica, por favor, ajuda o canal a ser divulgado, a crescer. Se inscreva se ainda não fez isso, aciona aí a opção todas. E tem um grupo de WhatsApp aí na descrição, dentro dos comentários. Se você quiser receber de antemão tudo que vai sendo divulgado pelo canal da pastora Naira Pedrini, você pode olhar ali, se inscreva lá, clica lá no grupo de Zap, entra nesse grupo. Não é para ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, nem te enviando coisas supérfluas, é para te dar informação de antemão, aquilo que você vai ter de material sendo divulgado naquele dia e naquela semana. Então, agradecendo a todos mais uma vez a participação e uma excelente noite. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês.